para quem ainda não me conhece, sou Dani Martins, tenho trabalhado com os profissionais financeiros deste país. Eu que tive uma carreira de 20 anos na área financeira, faz 2 anos que fiz essa transição para fundar o FPA Brasil e colaborar com a revolução dos times de FPA, de FP&A, Financial Planning and Analysis, ou orçamento, planejamento financeiro. Estou aqui hoje para contar um pouquinho para vocês sobre esses projetos, já que vocês têm me acompanhado muito aqui no LinkedIn, falando dos meus posts e as pessoas nas mensagens internas, nos grupos de WhatsApp, e se vocês não fazem parte ainda do grupo aqui do LinkedIn, também façam parte, porque tem muita conteúdo, vagas e networking de qualidade ali. Então, muito prazer estar aqui com vocês. Espero se tornar recorrente essa conversa. Mandem perguntas se vocês tiverem alguma, tanto lá no chat do LinkedIn, no meu WhatsApp, estou aqui com vocês. E quero então hoje contar um pouquinho sobre 2 projetos que estou trabalhando no momento, tanto para os líderes de FP&A deste país, que já estão aí desenvolvidos tecnicamente, que estão entendendo que o futuro ele é ancestral, né? Ou que as habilidades humanas vão se tornar cada vez mais importantes dentro da nossa área, já que a IA, a tecnologia está aí chegando com força, está automatizando muitos dos nossos projetos, né, processos e projetos, e fazendo com que a gente, profissional financeiro, tenha que ser mais a liga entre as áreas de negócio e as ferramentas financeiras. Então isso requer da gente muito mais comunicação, mais empatia com o problema das áreas, resolução de problemas, um pensamento estratégico, bastante análise para que a gente possa ir mostrando os caminhos e gerando impacto efetivamente. Tem grande diferença em ser um especialista da área para ser um líder de área, e essa mudança geralmente ela não é tão soft quanto a gente imagina. Eu que passei isso já há uns 10 anos atrás, tive meus próprios percalços e hoje ajudo outros líderes a fazerem essa transição um pouquinho mais apoiados. Então esse grupo de líderes é exclusivo, se encontra mensalmente e tem um lugar especial aqui no Zoom, onde pessoas do Brasil inteiro, hoje somos 40, se encontram para discutir as melhores práticas e também compartilhar suas experiências. Temos 6 pilares com o qual a gente trabalha, gente. Anota aí. Pega um papel e uma caneta se você não conhece. O primeiro pilar é sobre governança de FP&A. É muito importante que a gente entenda quais são os rituais, os processos de FP&A para além do planejamento financeiro, que é uma das coisas que a gente faz. Claro que ele é, o FP do FP&A, mas as análises, o lei precisa estar acompanhando sempre. Então, o primeiro passo é a gente olhar para essa governança. E como é que a gente olha para esses processos como forma estratégica de gerar impacto e influência no negócio? Então, aqui nesse grupo, a gente não vai discutir técnicas de planejamento financeiro. A gente até pode mencioná-las, e vamos, com certeza, mas a intenção não é ensinar para vocês o que é o ABC, como é que se faz forecast ou planejamento de receita, como é que faz gestão, dessa informação. A gente fala muito mais do lugar estratégico, como é que a gente usa a plataforma de FP&A para conectar as áreas, fazer educação, das pessoas ao qual estão diretamente ligadas com o resultado da empresa e também com os pontos estratégicos. Então, é uma plataforma FP&A, é isso que eu expando a cabeça das pessoas, tá? Para entenderem. O segundo pilar é liderança e impacto. E quando a gente está falando de liderança e impacto, gente, a gente está falando sobre as habilidades que fazem com que a gente se diferencie dos demais, colaboradores da empresa e que faz com que a gente tenha a força de motivar pessoas a chegarem num objetivo. Então, por isso que é tão importante a gente saber se comunicar, a gente poder ter uma escutativa presente, a gente poder influenciar muita negociação, muitas questões precisam ser revisadas para que a gente possa ter maior sucesso. O terceiro pilar é um que é pertinho do meu coração. Eu faço um workshop de imersão de 12 horas, mas aqui a gente faz um encontro sobre este tema, que é o Finance Business Partner. Como eu explico para quem já me conhece, o Finance Business Partner é como se fosse um mini CFO, um mini COO e um mini CEO, porque um FBP
maduro, ele entende de finanças, ele entende das operações do negócio e ele entende de pessoas e estratégia. Portanto, ele tem que conhecer um pouquinho de cada. E quando ele se torna esse FPP maduro, ele está capacitado para chegar nessas cadeiras. E claro, aí é questão de tempo, questão de organização, questão de espaço, oportunidade para a gente poder estar nessa cadeira. Mas agir como mini C-level, né, é com certeza um dos grandes segredos da minha carreira de ter conseguido essas cadeiras. A gente primeiro age como e depois a gente é promovido. Então esse é o terceiro pilar, gente. Quarto pilar, Digital Finance. A gente está aí falando muito sobre essa questão de inteligência artificial dentro de finanças, mas eu também trago outras formas de automação, como é que a gente pode tornar nossos processos mais eficientes, como é que a gente consegue efetivamente gerar mais impacto, gente, dentro das organizações financeiras. E a gente às vezes fica preso em só um canto, né? Eu postei isso aqui ontem, tá aí bombando no LinkedIn, sobre o perfil desse FP&A que tá mudando, né? Que a gente tá cada vez menos sendo cobrado pelas técnicas financeiras e cada vez mais ter um background de tecnologia. E aí, onde é que vai ficar o parceiro de negócio lá na frente quando a gente já tiver transformado esses processos? Então, dentro desse grupo de líderes, eu vou provocá-los a pensar não só no hoje, porque agir no hoje é uma parte da nossa carreira, a gente tem que dar resultado aqui, mas a gente tem que estar agindo lá na frente. A gente precisa estar lá onde a gente quer chegar no futuro. E se você não sabe onde é que quer chegar, então qualquer caminho serve, né? Então, o grupo, ele serve para te dar ideias, insights, né? Um toró de ideias cada vez que a gente se encontra, para provocar mesmo a sua abertura de mente, né? Para que você possa aí atuar como um profissional mais estratégico e impactante dentro da sua empresa. Então esse é o quarto pilar. O quinto pilar é carreira e desenvolvimento, porque como líder, e neste grupo só tem líder, aliás, vamos fazer um parênteses, para entrar neste grupo, você tem que estar líder, então coordenador, gerente, para cima, você tem que ter, né, uma capacidade de colaboração muito grande, porque isso é primordial, porque a gente aprende muito na base da troca, e todas as pessoas passam por uma entrevista, né, um bate-papo comigo para a gente alinhar expectativas. Porque não adianta vir buscar de novo a técnica, aqui não é lugar de técnica, aqui é lugar de expansão, de comportamento e mental, para que a gente possa agir realmente de forma diferente no mercado, gente. Não tem nada igual no mercado, tá? E as pessoas que já estão no grupo, se estão aqui assistindo, coloca aí nos comentários, gente, por que essas pessoas têm que entrar, né, no grupo de líderes, que está com a janela aberta. Enfim, né? Vou fechar aqui, vamos voltar pro quinto pilar, que é carreira e desenvolvimento. Então a gente precisa tanto olhar para nossa carreira de um lugar de estratégia. Então um dos tópicos que eu trouxe no ano passado, porque esse grupo já tem um ano, foi os perfis de CFOs, porque muita gente chega para mim perguntar: Dani, o que eu preciso estudar para me tornar CFO? O que eu preciso fazer para me tornar CFO? E eu mostrei para eles os perfis mapeados pela Deloitte, um material que eu uso já há mais de 10 anos, que me serviu muito bem e fez eu entender que existem vários perfis de CFOs. Claro que a gente está aí apontando para um futuro onde esse CFO ele é mais para o lado do transformacional, do digital, né? O pessoal que está aí buscando parceiros de negócio. Mas também existe o CFO tradicional que vem da área de controladoria, que ele é mais voltado, né, para controles e compliance. E ainda tem, né, o terceiro, que geralmente é aquele CFO muito requerido em empresas de crescimento rápido, startups ou um pouco maior que essas startups, que são CFOs financeiros core, né, de mercado, para trazer investimentos e fomentar esse crescimento rápido da empresa. Então, esse material foi muito revelador para as pessoas, porque elas puderam entender que existem várias formas de ser, né, no futuro. E quando a gente está ali no grupo, é exatamente isso, né? É ampliar como é que a gente se enxerga na nossa carreira. O último pilar é agilidade financeira. Aí, gente, o que eu vou dizer para vocês? Eu trabalhei 12 anos numa empresa de agilidade. ThoughtWorks é uma das mães da agilidade do mundo. Parte dos seus funcionários são os signatários do Manifesto Ágil
E eu, financeira, entrei lá em 2011 e tive que me quebrar muitas vezes para me tornar ágil. Então, eu, na verdade, aprendi a agilidade na veia durante esses 12 anos e trago todo esse olhar, né, da gente ser mais flexível, lidar com mundos complexos, nos tornarmos mais facilitadores, o como a colaboração e a diversidade é importante para os nossos processos, né? Sair daquela estrutura rígida que geralmente a gente aprende na universidade, na área financeira, para me tornar uma pessoa mais flexível. E o Quincas aqui já deu o seu oi para dizer que é verdade isso daí. Então, são esses 6 pilares, então são 12 encontros, 6 pilares, ao qual a gente repete 2 desses pilares de acordo com a necessidade do grupo. Então, é um grupo muito dinâmico. Eu, facilitadora desse grupo, vou percebendo as necessidades e vou trazendo para vocês temas, né, muito atuais, porque eu colaboro com tanto o FP&A Trends lá na Europa, com a Larissa Melchnuk, assim como o Brian da AFP, Associação dos Financial Professionals dos Estados Unidos. Estou sempre atenta, visitando conferências, visitando aí lugares para trazer para vocês o que está rolando no mundo. Então, gente, esses 6 pilares nos guiam e dão base para 8 encontros dos 12. Os outros 3 são mentorias coletivas de temas livres, que eu falo. E é onde a gente discute desafios do dia a dia e cria estratégias para empoderar cada profissional ali do grupo para que eles possam voar mais alto. E aqui, gente, eu não gosto de prometer nada para ninguém, porque eu sou financeira e não marqueteira. Mas eu compartilhei aqui também ontem um post sobre alguns resultados impactantes na vida dessas pessoas. Gente que já foi promovida 2 vezes neste ano, já mudou de emprego, recebeu reconhecimento salarial, já aumentou a autoconfiança. Pessoas que estão caminhando aí comigo já há 3 anos, que foram promovidas pelo menos 3 vezes. Eu não posso dar o nome das pessoas, gente, mas assim, é só perceber com quem eu estou andando que vocês vão saber que é verdade. Teve mentorada que depois de 4 meses conseguiu a promoção que ela tentava há 2, 3 anos, por causa de algumas dicas que a gente vai dando esses insights e vai criando esse senso de poder que vocês têm dentro de vocês. Então, o meu papel como parceira estratégica de vocês é muito trazer a força de vocês à tona. Então, o meu papel como financeira, que tenho aí 20 anos de carreira, mas junto com os meus estudos nos últimos 5 anos sobre o comportamento humano, para trazer para vocês perspectivas inovadoras para a área da gente gerir a nossa carreira. E quem aqui não está buscando um pouco mais de saúde mental, né, gente? A saúde mental está permeada nessas conversas, a gente cria mais leveza no lidar, a gente aprende a ter essa mentalidade de crescimento e é um grupo sensacional, gente. Depois eu vou deixar aí a foto para vocês conhecerem um pouquinho deles, né? Cecília já tá aí nesse grupo, faz parte, tá sempre entrando nos trabalhos, tão bem-vinda, Cecília. Esse, então, é a primeira parte, né, do que eu queria contar um pouquinho para vocês. Esse grupo exclusivo de líderes de planejamento, como eu disse, tem que estar líder. Se você tem interesse, entra em contato comigo aqui no inbox, ou se você tem meu WhatsApp, já manda aqui direto. Quem tá lá nos grupos de WhatsApp, gratuitos de líderes, né, tem o meu número. Se você não tá, também me manda um inbox que eu te mando o link para entrar. E também vamos ter agora, talvez pela primeira, com certeza a primeira vez, mas talvez a única vez, os Power Sessions. Power Sessions, agora eu quero falar aqui com os meus analistas especialistas que estão procurando um local para sacudir a sua performance e ir para o próximo nível. Gente, como é que vai funcionar esses Power Sessions? É um sacode de 3 noites, onde nós vamos juntar um grupo pré-selecionado por mim. E, gente, eu abri essas pré-inscrições essa semana e tá bombando. Então, se você tem interesse, é melhor você colocar seu nome logo na lista para poder receber o convite. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos juntar aí até 30 pessoas numa sala. Vamos falar aqui olho a olho, ao vivo, no Zoom. Vamos resolver algumas situações de desafios de cada profissional. E assim, gente, sabe o que é interessante nesses grupos? É que o problema sempre é coletivo. E aí o problema de um resolve o problema de vários.
Então, pessoas vão ser sorteadas para vir para o Hot Seat, para trazer o seu desafio, e ali vai ter uma mentoria ao vivo. Dentro dessa mentoria, as pessoas vão receber planos de ação para seguir, e quem está assistindo vai ali ficando cheio de insights para depois a gente ter microsalas de discussão sobre outros desafios. Meus trabalhos são sempre muito dinâmicos, tá, gente? A maior reclamação, e aqui eu confesso para vocês, sempre tem reclamação. Ai, é um problema. As pessoas sempre reclamam que não tem tempo suficiente para fazer todas as discussões. A gente vai aí falando por 2, 3 horas e é tão intenso e gostoso porque geralmente vem pessoas muito interessadas no desenvolvimento que a gente entra aí a noite adentro e não quer nunca parar. Então, o Power Sessions vai acontecer muito possivelmente a partir da semana que vem. Eu vou mandar ainda os convites para as pessoas, vai ter uma sessão piloto, e aí depois, de novo, como tá bombando demais a lista, talvez eu faça uma segunda sessão ainda este ano, tá, gente? Para quem me conhece, eu sei que já tem várias pessoas na lista que estão optando por fazer as 6 sessões, tá, gente? Porque assim, cada evento vai ser um novo mergulho. E eu vou dizer para vocês, muda vida. Tá? Eu tenho visto mudar muito o comportamento e a mentalidade desses profissionais. Então, se você é líder e tem uma equipe precisando de motivação, manda eles para o Power Sessions. Coloca eles lá que eu vou dar a ajuda que você, líder, também merece para o seu time. Então, dois eventos para acontecer nesses próximos dias. Grupo exclusivo de líderes, janela aberta até o dia 20 de agosto. A gente já tem 8 confirmados novos líderes que foram selecionados. A seleção tá aí cada vez mais apertada, gente. E alguns já participaram no mês passado como Early Bird, né, presente. E agora, dia 25 de agosto é o nosso próximo encontro. Então, dia 20 fecha essas portas, tá? Então, se você tem interesse, tem que chamar antes, porque a gente tem que marcar essa entrevista, conversar e ver se as nossas expectativas estão alinhadas. Power Sessions para analistas e especialistas. Coloque seu nome imediatamente na lista e talvez a gente já feche uma turma para a semana que vem. Tá? Então a gente já está aí com mais de 30 pré-inscritos e acredito que a gente vai ter essa primeira rodada. Quem serão priorizados para a seleção? Pessoas que colocaram lá nos descritivos que já estão prontas para crescer e que estão buscando realmente ampliar a mente, gente. Se você quer buscar técnicas, eu sempre recomendo. Universidades são os melhores lugares para aprender, ou questões pontuais. Hoje a internet nos dá tudo que a gente precisa. Então, YouTube, tem profissionais super capazes, né, de mostrar modelagem, Power BI, que isso tudo é importante, principalmente para os analistas especialistas de hoje em dia e alguns coordenadores, tá? Gente, era para ser rapidinho, né? Era para realmente vir aqui testar essa nova ferramenta, um pouquinho para conversar com vocês, para vocês me conhecerem ao vivo. Eu sei que não estava planejado, então veio quem tinha que estar, mas fica gravado e eu quero que vocês saibam que a porta da minha casa está aberta para vocês. Aliás, esse é o meu escritório, gente, já há muito tempo, para a gente conversar, para a gente alinhar o que você precisa para efetivamente crescer na carreira. A boa notícia, gente, é que tem poucas pessoas no mercado realmente capazes de fazer aquilo que elas precisam fazer para crescer. Então, se você é uma dessas pessoas, você vai chegar lá. Como eu mesmo me disse durante a minha carreira, é questão de tempo, Dani. Então, pessoas que caminham na direção certa, é questão de tempo para chegar nas cadeiras certas. Vem junto, porque no FPA Brasil só tem profissional top de linha, pessoas que realmente querem se desenvolver e que estão com o coração muito aberto para desenvolver outras pessoas. Então é um casamento, gente.
A gente, como finanças, já tem um trabalho duro demais para não se divertir nos programas que eu faço, então é uma das coisas que eu falo muito para as pessoas. A gente precisa inovar, a gente precisa mudar essa armadura de finanças que a gente colocou na gente, e quem estava lá no fórum, no FPA Brasil, que aconteceu em junho em São Paulo, sabe que a gente às vezes precisa de um sacode para dar uma mudada. Ano que vem vai ter de novo esse fórum, vai ser incrível, porque assim, a busca, né, já começou, já tenho recebido muita mensagem, então não perca essa chance do ano que vem de estar junto com essa população. E eu agradeço muito também, Paulo, obrigada pelos parabéns. Eu conto aí com toda essa comunidade aqui do LinkedIn que tem se unido, e espero ver vocês logo. Chamem no inbox, chamem no meu WhatsApp, que eu tô esperando vocês, ou pro grupo exclusivo de líderes, para os líderes de FP&A, tem que estar líder ou áreas afins, ou para vocês, analistas e especialistas, dessa oportunidade aí que vai mudar a carreira de vocês. Prazer estar aqui com vocês. Um bom final de semana, afinal de contas, sextou.